O Brasil precisa sair dessa dimensão midiática, espetacular, performática. Essa dimensão não leva a lugar algum. Não sei se vocês se lembram, mas em Tropa de Elite 2, mesmo com o Capitão Nascimento tendo as escutas, se comprovando, né, que há todo um envolvimento não só da polícia, mas da política do Rio de Janeiro com as milícias, mesmo tendo todas essas provas, por que será que no final o governador é reeleito? Por que será? Porque as provas foram obtidas a partir de uma escuta ilegal. Não teve autorização judicial alguma. Eu penso que o The Intercept trouxe à tona muitas evidências, muitas provas, mostrando o envolvimento do juiz Sérgio Moro com uma das partes do processo, principalmente com a promotoria. Mas isso não vai resultar em nada, porque as provas foram obtidas de modo ilegal, tanto na realidade, no caso do Intercept, quanto na ficção, no caso de Tropa de Elite, no caso de Capitão Nascimento, obtendo essa escuta da jornalista quando ela liga para o deputado Fraga. E isso é justamente o que eu pretendo chamar e compreender como a estrutura fundante do que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro estando na raiz da estrutura, da formação do caráter, da identidade, do projeto de país e das relações políticas que o Brasil tem. Também aconselho muito a vocês um texto que fala sobre isso, né, que se chama O Feiticeiro Recorre ao Judiciário, os limites do multiculturalismo. É um caso real de alguém que se denominou feiticeiro e, precisando de algum dinheiro, foi oferecer seus serviços de feitiçaria ao futebol. Primeiro ele vai até o Grêmio, depois ele vai até o Internacional. O Grêmio supostamente não aceita, depois ele vai até ao Internacional e propõe um trabalho de feitiçaria para que o Inter ganhe o campeonato gaúcho. O Inter ganha o campeonato, ele vai cobrar essa dívida no sistema de justiça e acaba perdendo. O texto não quer dizer se a pessoa que é o feiticeiro tem direitos ou não, né? Se deve, na verdade, pagar essa pessoa ou não, sem supor se ela está mentindo nesse caso, mas é de que ela não consegue nem ter acesso à justiça, né? Então, não conseguindo ter acesso à justiça, nada do que aconteceu é real. Então, a minha ideia é pensar exatamente isso. O jeitinho brasileiro encontra uma incapacidade de formalizar processos. É por isso, por exemplo, que a Operação Satyagraha ela foi anulada, porque ela foi obtida através de provas ilegais. Salve galera, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Desconstruindo Privilégios, comigo Bruno Vivas e com Beatriz Freitas. E eu acho que agora eu posso dizer que o Desconstruindo Privilégios é um afluente de um rio maior que se chama o Espaço Vivas, né, que contém diversos projetos. Além deste, que é o Desconstruindo Privilégios, nós temos o Beatriz Freitas Digital, né, que também se desdobra no Histórias que Transformam. Nós temos também o A dos Machos, o Dialogicidade, né? Então temos alguns projetos que a gente vai trabalhar mais, vai falar mais sobre eles nas nossas redes sociais, no Espaço Vivas, no Instagram, ou no Desconstruindo Privilégios,
ou no Beatriz Freitas Digital. Todos esses perfis você encontra no Instagram. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre o jeitinho brasileiro. A gente tem já uma concepção formada do que seria esse jeitinho brasileiro, que de certo modo a gente tem duas possibilidades, dois significados diametralmente opostos, que se de um lado o jeitinho brasileiro é a nossa característica, assim, a nossa flexibilidade, a nossa malemolência, que foge um pouco da característica do europeu, da rigidez, do pensamento muito cartesiano, Então o jeitinho brasileiro como sendo uma parte de nossa identidade que fala sobre uma coisa que não está programada, que não pode ser prevista e que a gente tem com muito carinho como sendo parte da nossa identidade. A gente tem, por outro lado, o jeitinho brasileiro como aquela pessoa que não é tão ética assim, que não consegue seguir, de certo modo, os preceitos morais como se deve ser seguido. São pessoas que querem levar vantagem em tudo. O jeitinho brasileiro transmite um pouco a ideia de pessoas que na menor oportunidade vai querer levar vantagem. Se ela puder não enfrentar uma fila, ela vai fazer isso. O famoso QI, que indica, a gente tem muito esse comportamento, essa mania cotidiana de procurar saber se alguém conhece alguém que possa dar uma força, que possa dar uma ajuda, a gente vai estar fazendo. Isso também faz parte da nossa identidade, Então, se por um lado a gente tem o jeitinho brasileiro como expressando uma criatividade que foge a uma programação robótica que a gente costuma ver nos europeus, a gente também tem como característica do jeitinho brasileiro a representação do Zé Carioca. O que eu estava conversando com meu padrasto nesse fim de semana foi exatamente isso. Ele lembrou uma situação, um momento histórico, quando o Walt Disney vem para o Rio de Janeiro, e aí ele tem a percepção de que o carioca é malandro, de que o carioca é alguém como eu descrevi, alguém que não é ético, alguém que não segue a moral, alguém que pensa sempre em levar vantagem, pensa sempre no lado individual e nunca no lado coletivo. Então é desse princípio, vamos dizer, dessa percepção que o Walt Disney cria o personagem Zé Carioca, mas aí eu me lembro uma entrevista de Louis Farrakhan, que foi um grande, na verdade, um grande religioso, um dos líderes do Nation of Islam, que é, na verdade, um religioso que luta pela igualdade dos negros nos Estados Unidos. Ele nessa entrevista com Michael Wallace, o Michael Wallace vai dizer: olha, a Nigéria é um país corrupto, é um país malandro, é um país que não segue os preceitos morais, que de certo modo tem esse significado do jeitinho brasileiro. Esse país, a Nigéria, ele é corrupto demais, não sei o quê. E aí o Farrakhan vai dizer assim: sim, e daí? São 35 anos apenas, e vocês, Estados Unidos, E vocês que roubaram a África durante tanto tempo, vocês têm mais de 200 anos de escravidão, vocês usurparam o povo africano. Então ele encerra a entrevista dizendo assim: quem são vocês para dar lição de moral na gente? Quem são vocês
os principais. Se nós enfrentamos essa violência é consequência do roubo que vocês fizeram. Então, quem é o Walt Disney, por exemplo, para falar disso? Que não criou praticamente história própria alguma. Toda a história do Walt Disney são histórias que, claro, estão em domínio público, mas na verdade, se a gente for pensar, ele pegou de outro e transformou como dele. Então, olha que malandragem está embutida aí. Né? E o próprio Gambino, no This Is America, ele vai, né, em várias performances, já foi em vários quadros, em várias cenas desse videoclipe, né, do videoclipe dessa música, ele faz referência, né, a esse abuso do homem branco, da cultura branca europeia sobre a cultura negra africana, gerando isso que eles definem como sendo malandragem, como sendo uma coisa não ética, ou a gente trazendo para a nossa realidade como sendo o jeitinho brasileiro. Então, o jeitinho brasileiro foi uma forma também do homem branco não podendo mais escravizar o homem negro, fazer com que ele estivesse escravizado, né? Escravizado pela concepção ideológica, pelo imaginário social do malandro que quer levar vantagem em tudo. E aí meu padrasto defendeu isso com muito afinco, né? Eu falei assim, então você também é preguiçoso, né? Porque eu sou baiano, o baiano é preguiçoso, é isso mesmo? Ele, não, mas veja bem, é diferente e tal. Então assim, existem essas duas concepções do jeitinho brasileiro, mas eu quero falar uma que atravessa todas essas. Eu quero falar uma que seja não apenas conceito, mas que seja estrutura de nossa própria relação, né? De nossa própria formação identitária. A gente precisa entender que essas duas concepções que eu falei aqui agora é efeito de uma estrutura maior. O que é o jeitinho brasileiro, então, para mim, Bruno Vivas? É a falta de capacidade de institucionalizar processos. É a falta de capacidade de institucionalizar experiências, né? E por que eu estou querendo trazer essa ideia aqui agora, né? Porque eu penso que essa ideia pode ser muito importante para entender o golpe de 2016. Diferente do golpe de 1964, que foi por força militar, que foi por invasão, que foi na tora, né? O golpe de 2016, ele não poderia ser feito assim, porque a gente está no boom da diversidade, a gente está no boom do respeito aos direitos humanos, né? Como é que a gente poderia tomar um país à força? Seria assintoso, né? Então foi um golpe jurídico, foi um golpe que criou suas provas a partir da mídia, né? Fez com que o que fosse circunstancial pelo apelo popular se transformasse em provas. O Democracia em Vertigem, recentemente lançado por Petra, traz isso, demonstra isso, mas o que importa não é a veracidade em si das coisas, mas do processo legal pelo qual essa coisa é submetida. Como assim, qualquer coisa que seja colocada na maquinária jurídica se torna verídico, se torna legal, é aceitável, né? Então, eu penso que o golpe de 2016 fez muito bem isso, e a esquerda está falhando exatamente nisso, né? A esquerda, e aí eu acredito que o que está demonstrado aí é a nossa incapacidade fundante, estruturante, enquanto identidade, enquanto projeto de país, que eu condenso no jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, só para a gente pensar, o próprio Gilberto Freire, no Casagrande em Senzala, ele traz isso, né? Ele diz assim, olha, o primeiro brasileiro, ele é sem pai nem mãe, ele não pode ir reivindicar seus direitos na metrópole, né? Porque o jesuíta não pode, por ser religioso primeiramente,
não pode ser pai, né? É proibido legalmente. E também ele não poderia ser pai de alguém que é fruto de uma relação com uma pessoa que culturalmente os europeus não consideravam nem gente, consideravam selvagens, né? E tampouco poderia reivindicar os direitos na civilidade indígena, porque também nós é que pensamos que o indígena ele é selvagem, mas na verdade ele tem a sua ortodoxia. Então o brasileiro nasce sem instituição, né? Então a falta da instituição na origem da sua identidade, né, na origem do seu projeto, está presente, enraizado nas nossas relações políticas. E política não apenas partidária, mas política na origem do termo, né, a relação do cidadão com a cidade. Então, a gente procura sempre formas para não institucionalizar, seja burlando ou então seja fazendo apelos meramente midiáticos. Do que adianta o deputado Glauber, quando tem a oportunidade de questionar Sérgio Moro? Do que adianta ele falar juiz ladrão, você é corrupto, você é um gangster, como ele falou para Eduardo Cunha? Do que isso não tem efeito jurídico, né? A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz jurídico, né? Eu não sei se vocês conhecem um filme chamado Amistade, feito por Steven Spielberg em 1997. Esse filme, ele pode ser analisado de diversas formas, é uma obra-prima, mas a mensagem para mim que ele traz é de que assim, o que interessa são os processos, né? Porque esse filme fala sobre um julgamento com um grupo de negros, né? Na época em que a escravidão estava se tornando um comércio ilegal, né? Queria-se saber se esse grupo de negros eram propriedades ou eram pessoas, né? Os banqueiros que defendiam a humanidade dos negros, eles tinham um discurso humanitário, mas tinham práticas objetificantes, né? Eles não estavam interessados nos negros, eles estavam interessados na sua benevolência de reconhecer a humanidade nos negros. Enquanto que o advogado de porta de cadeia, Baldwin, né, entendeu que o que se tratava ali precisava ser dito no linguajar do direito imobiliário, né? Era assim que o direito iria entender a lógica jurídica que estava ali a definir se os negros eram objetos ou se eram pessoas. Então ele utilizou o argumento que aparentemente objetificava os negros, mas era através desse argumento que ele poderia garantir a liberdade desse povo. Então, assim, o golpe de 2016 fez exatamente isso, né? Entendeu que era preciso que o processo, apesar de falso, tivesse uma capa de verdade a partir da institucionalização desses processos, né? Não é à toa que Lula continua preso, não é à toa que Sérgio Moro continua ministro. O que é que define isso daí? É a institucionalização de processos, né? Então é nesse sentido que eu queria pensar o jeitinho brasileiro, né? O próprio Sérgio Buarque de Holanda vai trazer alguma notícia sobre isso, né? Vai forjar a identidade brasileira a partir do brasileiro cordial, do homem cordial. E não é alguém que é educado, mas é alguém que confunde interesses públicos com privados. Então, se de um lado a gente tem o jeitinho brasileiro, com a incapacidade de institucionalizar processos, sempre dando um jeitinho, a gente tem, por outro lado, a mistura, a incapacidade de definir o limite que separa o que é individual do que é coletivo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.